Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom poder estar mais uma vez conectado com você, para nós juntos aprendermos com a palavra de Deus. Essa semana tem sido uma semana especial, porque Deus tem falado conosco de muitas maneiras, e a palavra de Deus tem trazido para nós a importância da nossa família na presença dEle. No domingo, quando estávamos aqui ministrando a palavra, o Senhor falou conosco através do Salmo 78. Essa semana é uma semana especial porque, como o Ricardo disse, nós estamos começando mais uma atividade, mais uma programação com foco na família, que se chama Praticando a Fé no Lar, onde todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, você já é convidado nosso para participar dessa atividade. Nós estaremos ensinando sobre como nós podemos viver os aspectos da fé, a fé cristã dentro da nossa casa. Como praticar. A palavra de Deus diz isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós, dentro da nossa casa, de uma maneira intencional, cuidamos dessa semente, a semente da palavra, plantamos essa semente, regamos essa semente, ela vai crescer e produzir, através da fé, frutos para a glória de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que Deus está falando, e nosso objetivo é trazer uma reflexão em um salmo reconhecido como Salmo do Lar. Nós vamos meditar em mais um capítulo do livro de Salmos, que traz uma mensagem específica para a família. Se você está com a sua Bíblia aí, abra por favor no Salmo de número 112. O tema da nossa mensagem é este: o legado daquele que teme ao Senhor. Como é a história? Qual é o exemplo? Como que nós construímos a nossa vida quando nós tememos ao Senhor? O legado daquele que teme ao Senhor. Se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe esse lindo salmo, palavra preciosíssima. Eu tenho registrado esse salmo na minha Bíblia, e eu também anotado aqui, porque ele traz promessas maravilhosas. De vez em quando eu olho para esse salmo, eu oro esse salmo, porque é algo maravilhoso. Eu acredito que você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, sonha nas promessas que esse salmo aponta para a sua vida. E nós vamos aprender como nós podemos construir um legado, se tememos ao Senhor. E qual é esse legado? A palavra diz assim: louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra, uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilhará na escuridão para o justo, ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Não teme as más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. É confiante e destemido, olha com triunfo para os seus inimigos. Compartilha generosamente com os pobres, e os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. O perverso verá isso e ficará furioso, rangerá os dentes de raiva e desaparecerá. Seus desejos serão frustrados. Que Deus possa abençoar esta palavra ao nosso coração. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez estamos aqui diante da Tua santa palavra. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O próprio salmista disse isso. E nós queremos neste momento colocar a nossa vida diante do Senhor, para que ela seja vivida em todos os aspectos, segundo a Tua palavra. Ajuda-nos, meu Deus, a entender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar e colocar em prática com a ajuda do Teu Espírito Santo. Fala com cada pessoa que está conectada conosco nesse momento, e que todos nós possamos, ó Pai, crescer em fé através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como você está escrevendo a sua história? Como você
tem vivido esses dias difíceis, dias desafiadores? Como que você tem se preocupado em tomar as suas decisões? Alguém certa vez disse isso, que nós escrevemos o livro da nossa vida uma página por vez. E fazemos isso através das decisões diárias, porque elas constroem o nosso caráter, que deixaremos como legado para aqueles que irão um dia nos seguir. Nós estamos escrevendo a nossa história. Talvez você pense assim: pastor, eu não estou escrevendo a minha história, eu não gosto de escrever, eu não quero saber, eu estou vivendo a minha vida de qualquer jeito. Sinto lhe informar que você decidiu escrever a sua história de qualquer jeito. Nós estamos escrevendo a nossa história. E a palavra aponta que a vontade de Deus para a nossa vida é que nós, ao viver a vida que Deus nos permite, possamos deixar um legado para aqueles que seguirão, um legado para os nossos filhos, para os nossos descendentes, para aqueles que um dia nascerão. Como é gostoso, muitas vezes, você conversar com pessoas que têm na memória o exemplo de homens e de mulheres de fé. Isso inspira as pessoas, isso desperta as pessoas para viver de uma maneira diferente. O salmista aqui no Salmo de número 112, ele aponta isso, o legado daqueles que temem o Senhor. O salmista aponta para você e para mim nesta tarde, a palavra de Deus, ela traz esse aspecto importante para nós, porque aqui nós vamos descobrir como nós podemos construir uma história, que ao partir dessa vida, ao chegar no fim dos nossos dias, vamos deixar um exemplo de fé para aqueles que nos seguirão. Como nós estamos escrevendo a nossa história. Esse salmo, ele é maravilhoso. Eu desafio você a anotar esse salmo, e durante os próximos dias, você pode orar essa palavra. Senhor, a tua palavra diz que feliz é aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Uma maneira eficaz de orar é você dizer assim: Senhor, eu quero aprender a temer o Senhor, e eu quero aprender a ter prazer em obedecer a sua vontade. Olha o que a palavra diz: seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Senhor, cumpra isso na minha vida, cumpra isso na minha família. A tua palavra diz que uma geração inteira de justos será abençoada. Senhor, o meu desejo é que essa promessa se cumpra. Trabalhe no meu coração, muda a minha vida se for necessário, para que eu possa viver desta maneira, porque sendo assim, eu vou honrar ao Senhor. Esse salmo, ele é maravilhoso, porque ele traz aqui promessas importantíssimas para a nossa vida. E nós vamos dividir esse salmo em duas partes. A primeira parte, nós vamos observar como é a vida daquele que teme o Senhor. E aqui nós vamos ver que esse capítulo, ele apresenta 3 áreas que são alvos de investimentos para aqueles que temem o Senhor. Em outras palavras, uma pessoa que teme o Senhor, ele começa a construir um legado, porque ele se preocupa em desenvolver 3 ações. Essas 3 ações são claras, são bem distintas, e por mais que as circunstâncias ao seu redor possam mudar, ele permanece firme. Ele continua vivendo porque ele tomou uma decisão, por isso teme o Senhor e por isso constrói esse legado. Nós vamos ver quais são então essas 3 ações. E depois, na segunda parte, nós vamos mencionar aqui as consequências, ou melhor, o resultado daquele que teme o Senhor e que constrói esse legado. Nós vamos ver o legado propriamente dito, porque é o caminho de um homem que teme o Senhor ou de uma mulher que teme o Senhor. Olhe comigo para a palavra do Senhor. Há um comentarista bíblico que, ao escrever sobre esse salmo, ele disse o seguinte, que é interessante notar que um homem que teme a Deus investe sua vida em 3 eternos, que garantem um legado. E quais são então esses 3 eternos? Essa pessoa investe no seu relacionamento com Deus, investe no seu relacionamento com a palavra, e investe no relacionamento com as pessoas. Deixa eu lá já apontar isso para você. Há muitas decisões que nós tomamos na vida, e são importantes, que traz um impacto significativo na nossa caminhada. Mas essas 3 decisões, ou essas 3 áreas, quando nós levamos a sério o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com a palavra e o relacionamento com as pessoas, nós estamos colocando as nossas vidas no trilho para vivê-las segundo a vontade de Deus.
Deus aponta isso para as nossas vidas. Certa vez o Senhor Jesus foi indagado, pelas pessoas que perguntaram qual é o maior mandamento. E Jesus prontamente respondeu: amar a Deus acima de todas as coisas. E o Senhor Jesus seguiu dizendo: olha, o segundo mandamento, semelhante a esse ame as pessoas. Queridos, aqui nós vamos aprender que um legado de um homem que teme ao Senhor, o legado daquele que teme ao Senhor, é construído quando ele observa essas 3 áreas em sua vida. Então, os requisitos daquele que teme ao Senhor, ele começa a construir um legado porque, em primeiro lugar, ele anda com Deus. Olha para o versículo de número 7. Como é feliz aquele que teme, ou melhor, o versículo 1. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. Glória a Deus. Olha agora para o versículo 7. A parte B. Confia plenamente no cuidado do Senhor. Se nós queremos construir um legado de fé, um legado que vai impactar a vida das pessoas, nós precisamos tomar essa decisão de andar com Deus. No livro de Provérbios nós vamos encontrar essa expressão, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabia que muitas decisões que nós tomamos na vida, elas são tomadas fora da vontade de Deus porque nós não o tememos? Muitos problemas poderiam ser evitados se nós tomássemos essa decisão de crescer no temor do Senhor. A Bíblia aponta que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Salmo diz isso: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Se nós queremos construir um legado de fé, um legado capaz de impactar a vida das pessoas, nós precisamos tomar a decisão de andar com Deus. Andar com Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Como que nós estamos andando? Eu sei que nós estamos passando por uma semana difícil, estamos encarando um lockdown, muitos estão dentro das suas casas, muitos querendo trabalhar porque não só querem, mas precisam trabalhar. Muitos estão ansiosos para voltar para a escola, mas não podem voltar por causa de toda a dificuldade que nós estamos enfrentando com a pandemia. Mesmo dentro de casa, nós tomamos uma decisão de andar com Deus ou de não andar com Deus. Por isso, o meu desafio para você que quer construir um legado diferente, um legado que vai ser capaz de impactar as pessoas e as futuras gerações, aprenda a andar com Deus. Quando nós andamos com Deus, nós veremos algo especial acontecendo na nossa vida. Quando você olha para a palavra, principalmente aqui no Antigo Testamento, o exemplo dos homens e de mulheres de fé, os heróis da fé, o que chama a nossa atenção é isso, que foram homens que andaram com Deus. Será que nós estamos andando com Deus? Ele tem sido a nossa companhia? Nós nos preocupamos em desenvolver esse relacionamento com Deus? Andar com Deus é mais do que frequentar uma atividade proposta pela igreja ou por um grupo de amigos. Andar com Deus é mais do que simplesmente buscá-lo quando eu tenho uma necessidade, quando eu estou com um problema. Andar com Deus é um estilo de vida. E quando nós aprendemos a beleza dessa decisão, nós não trocamos disso por nada. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, nós sabemos que Ele está conosco. A palavra dele diz isso: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Uau, que coisa maravilhosa, tremenda. Quando nós assumimos um compromisso de andar com Deus, Ele assume um compromisso de estar conosco. Isso é algo tão especial, porque na nova aliança, no Novo Testamento, nós vamos aprender que o Espírito Santo manifesta em nós a presença do Pai e do Filho. Deus está conosco em todos os momentos. Será que você já tomou essa decisão de andar com Deus? Em segundo lugar, se nós queremos construir um legado de um homem de fé, daquele que teme o Senhor, além de andar com Deus, nós precisamos amar a sua palavra. Olha o que diz o versículo 1, a parte B. Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. O Salmo, o capítulo do livro dos Salmos maior que nós vamos encontrar na palavra de Deus é o Salmo de número 119. É o maior capítulo de todas as Escrituras. E nesse Salmo, o Salmo de 119, nós vamos encontrar
um capítulo inteiro falando sobre a lei do Senhor, ou em outras palavras, a palavra do Senhor. O salmista expressando como amo a tua lei, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra diz ali o capítulo todo, colocando a importância da palavra aplicada à nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, disse isso: olha, Timóteo, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Queridos, nós precisamos, para construir um legado de um homem e de uma mulher que teme o Senhor, amar essa palavra. A Bíblia Sagrada não é qualquer livro, ela não é uma literatura comum. Nós estamos diante de um presente que Deus nos deu, um manual de instrução para todas as áreas da nossa vida. É aqui na palavra de Deus que nós vamos conhecer a vontade do Senhor, as promessas dele para as nossas vidas. Nós vamos conhecer também qual é a estratégia do nosso inimigo espiritual para nos afastar de Deus. Nós vamos conhecer aqui, irmãos, como nós podemos, com a nossa vida, investir naquilo que é eterno. O legado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, se constrói a partir do amor e a devoção à palavra do Senhor. Como que você tem tratado a Bíblia durante esses dias? Talvez você esteja aí dentro da sua casa ocioso. Quem sabe nesse momento doido para fazer alguma coisa, mas você não pode, porque foi determinado pelas nossas autoridades que você fique na sua casa. Quer uma dica? Talvez Deus esteja te dando uma oportunidade para você investir tempo na palavra dele. Busque essa palavra, traga ela para o teu coração, viva a partir daquilo que a Bíblia te ensina. O salmista diz isso: como é feliz o que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Amar a palavra do Senhor vai fazer toda a diferença na nossa vida. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é capaz de nos transformar, ela nos limpa, ela traz, queridos, um alinhamento do nosso coração para com a vontade de Deus, e é dessa maneira que nós vamos viver experiências gloriosas com o Senhor. Aqui nós vamos aprender que o legado daquele que teme ao Senhor é construído com amor à palavra de Deus. Como nós estamos com relação ao amor que parte dos nossos corações para a palavra? Amamos a palavra ou não? Como nós estamos tratando? Agora preste atenção, uma das maneiras que nós temos condições de entender se amamos a palavra ou não, é só observarmos qual é o tempo que nós estamos dedicando à palavra do Senhor. Porque quem ama, investe tempo. Eu não posso dizer que amo os meus filhos e não ligo para eles. Se eu os amo, uma das maneiras de eu expressar esse amor é investindo tempo no meu relacionamento com eles. Mesma coisa com a minha esposa. Se eu disser para ela, Graziela, eu te amo, mas não investir tempo no meu relacionamento com ela, as palavras que estão saindo da minha boca não são sinceras. Uma das maneiras que nós podemos e devemos demonstrar que amamos é investindo tempo. Você tem investido tempo na palavra de Deus? Você tem deixado essa palavra trazer para o teu coração uma revelação da vontade de Deus? Ah, pastor, eu quero ler a palavra, mas eu não consigo, porque muitas vezes eu vou ler a palavra e não entendo. Se você pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus, ele vai. Porque alguém certa vez diz isso, que ler a palavra é algo tão especial, porque o autor, ele não está longe, ele está ao seu lado. É você chegar e falar, Senhor, através do Espírito, o Senhor está comigo, eu amo o Senhor, amo a sua palavra, então nesse momento, aquilo que eu não estou entendendo, por favor me explique. Um legado daquele que teme o Senhor, passa pelo amor à palavra de Deus. Agora eu quero deixar uma dica para você, não apenas gaste tempo lendo a palavra do Senhor, mas gaste tempo também deixando que essa palavra leia o seu coração. Quando nós vamos diante da palavra, nós somos confrontados. E é por isso que muitas vezes nós, ao olharmos para a palavra, ficamos pensando assim, eu não estou entendendo, não estou gostando. Porque, irmãos, ler a palavra em alguns momentos é confrontador. Muitas vezes nós vamos nos deparar com o nosso pecado. Muitas vezes nós vamos nos deparar com aquelas áreas da nossa vida que nós precisamos, ser tocados e transformados pelo Senhor. Ontem meu filho veio conversar comigo, com a minha esposa,
e citou aquele texto. Muitas vezes nós nos preocupamos em tirar a trave, né, um pedaço de madeira grande que está nos olhos dos nossos irmãos, das pessoas que estão perto de nós, né, ou melhor, um cisco de madeira que está no olho deles, e às vezes existe uma trave, um pedaço bem grande de madeira diante dos nossos olhos que nós não estamos conseguindo enxergar. Isso nos confronta. Às vezes, irmãos, nós vamos ser, tratados por essa palavra, mas a finalidade disso é para cura, é para restauração, é para transformação, aleluia. Deus nunca faz isso na nossa vida porque Ele quer nos condenar com o mundo. Deus, quando nos confronta através da palavra, Ele faz isso com uma única finalidade: expressar o amor dEle pelas nossas vidas. Se há algo errado, Deus está nos dando a oportunidade de corrigir. Leia a palavra, mas o amar a palavra não passa só pela leitura. Nós também disponibilizamos o nosso coração para que a palavra nos leia. Em outras palavras, é como se nós nos submetêssemos a um autoexame feito pela palavra de Deus. Um exame delicado, uma ressonância magnética, onde o Senhor vai conseguir esquadrinhar cada uma das nossas intenções. O amar a palavra é obedecer. Se Deus falou, olha, isso aqui está errado, amém, Senhor, por mais difícil que seja, eu vou encontrar no Senhor graça para consertar essa área da minha vida. O legado de um homem de Deus passa por andar com Deus, amar a sua palavra. E o terceiro investimento aqui são as pessoas. O legado de um homem de Deus, ele se constrói a partir daqueles que investem em pessoas. Olha o que diz o versículo de número 4. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. O versículo 5. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Olha o versículo de número 9. Compartilha generosamente com os pobres e os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. Que promessa gloriosa. Terceiro aspecto aqui, o legado daquele que teme o Senhor passa por essa decisão de investir em pessoas. Irmãos, o melhor investimento que nós podemos fazer nessa vida não é na bolsa de valores, não são nos negócios materiais. Tudo isso pode ter a sua importância, a sua relevância na construção daquilo que Deus tem nos dado. Mas o melhor investimento é quando nós tomamos a decisão de investir em pessoas. Por isso, um aspecto muito importante da vida cristã se chama relacionamento. Se relacionar não é fácil. A palavra diz isso. Se relacionar é desafiador. Porque nós vamos encontrar pessoas que pensam diferentes de nós, glória a Deus por isso. E são diferentes de nós, glória a Deus por isso. E esse é o grande desafio. Para um bom relacionamento, nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. Graças a Deus, quando eu olho para a minha vida, e nem que as pessoas não são igual a mim. Graças a Deus, entendeu que existe um único pastor Anderson hoje sobre a face da terra. Por quê, queridos? Porque eu sei que posso ter as virtudes que com a graça de Deus estão se manifestando na minha vida, mas existem também muitas áreas que o Senhor está trabalhando. Quando nós estamos lidando com as pessoas, nós temos que entender isso. Existem virtudes e talvez existem áreas da vida da pessoa que, assim como nós, Deus está tratando. Por isso, esse salmo vai falar a respeito do relacionamento. Empresta com generosidade, conduz bem os seus negócios, compartilha com os pobres, seus atos de justiça, ou seja, essa pessoa não está preocupada em passar os outros para trás, mas fazer aquilo que é justo e santo diante de Deus, serão lembrados para sempre. Essa pessoa terá influência e honra. Você tem investido em pessoas? Como você, como nós, como você e eu, estamos tratando as pessoas que convivem com a gente? Como nós estamos lidando, encarando, tratando dos relacionamentos? Relacionamentos, querido, é uma bênção, quando eles são vividos na perspectiva da palavra de Deus. Um homem que teme ao Senhor, ele constrói as suas decisões e ele prioriza isso. Em primeiro lugar, andar com Deus. Em segundo lugar, amar a palavra. E em terceiro lugar, investir em pessoas. Quando nós tomamos as nossas decisões, levando esses três aspectos em conta, em consideração, nós vamos construir um legado que vai honrar e glorificar o nome do Senhor.
E aqui nesse salmo eu quero citar isso para você. O salmista vai apontar 9 bênçãos que acompanham o legado daquele que anda com Deus, que ama a palavra e que investe em pessoas. O primeiro deles aqui no versículo de número 2, terá filhos abençoados, seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra, uma geração inteira de justos será abençoada. Todos nós que somos pais sonhamos com isso para os nossos filhos. Sabe, como que isso nasce? Olha só, você quer que o seu filho seja bem-sucedido. Não é apenas o que o seu filho vai fazer ou deixar de fazer. Isso começa com o temor do Senhor no seu coração. Quando você teme a Deus, isso tem o poder de abençoar a sua vida e de trazer bênção sobre a vida dos seus filhos. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo, se torna algo trágico quando as pessoas acham que as suas decisões não influenciam os outros. É verdade, irmãos, que existem muitos pais que estão vivendo a vida de qualquer jeito, pensando de uma forma muito inocente e irresponsável, que acham que estão prejudicando somente as suas próprias vidas. Eu estou fazendo mal só para mim, não estou prejudicando mais ninguém. Não. Quando nós vivemos, preste atenção nisso, quando nós vivemos como pais, sem temer a Deus, isso tem um impacto direto na vida dos nossos filhos. E da mesma maneira, quando nós vivemos temendo a Deus, isso tem um impacto de bênção sobre a vida dos nossos filhos. O resultado daquele que teme ao Senhor, um legado que se constrói com filhos abençoados. Aleluia, glória a Deus. Segundo lugar, querido, nós vamos aprender aqui que a bênção alcançada, com esse legado é que a pessoa é próspera. Quando nós pensamos em prosperidade aqui, nós pensamos em termos relativos e eternos. Olha o que o versículo 3 diz: em sua casa haverá riqueza e prosperidade. As suas boas ações permanecerão para sempre. Sabe, irmãos, quando nós pensamos em prosperidade, a verdadeira prosperidade não está apenas nos aspectos materiais, mas principalmente nos aspectos espirituais, daquilo que é eterno. Quando tememos ao Senhor, nos tornamos prósperos, não só nesta terra, mas nós estamos plantando a prosperidade na eternidade. Não estou querendo dizer que lá no céu você vai ser rico, milionário, sabe? Não pense nesses aspectos materiais, porque na eternidade, se há algo que não vai fazer tanta diferença, é aquilo que nós nos apegamos hoje com relação aos bens materiais. Mas plantar uma riqueza na eternidade é você pensar no teu relacionamento com Deus. Querido, eu não sei você, mas eu me empolgo quando penso nisso. Um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão misericordioso, um Deus incomparável, que se relaciona comigo. Hoje eu estou nessa vida, sujeito às paixões desse mundo, às situações por causa do pecado, mas vai chegar um dia que eu estarei com Ele, livre de todas essas circunstâncias, e viverei com o meu Deus para todo sempre. Isso é prosperidade, é estar na presença do Senhor por toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Terceiro lugar aqui, nós vamos aprender como resultado daquele que teme ao Senhor, essa pessoa tem um legado eterno. Sabe, irmãos, você não escreve uma história que quando você morre, parte dessa vida, a tua história termina. Você está escrevendo ainda, entendeu? A partir daquilo que você vive aqui, terminou os seus dias, acabou. Não, pode ter acabado os seus dias aqui, mas a sua história continua. O seu exemplo permanece. Deus continua fazendo na sua vida e através da sua vida. Muitas vezes o teu testemunho pode impactar gerações. Às vezes eu fico pensando nisso, nós não temos noção do impacto da nossa fé na vida das pessoas. Quem sabe um dia, quando estivermos lá no céu, Deus permita que nós tenhamos essa visão, daquilo que vivemos, decidimos crescer e construir no Senhor, do que isso representou não só na nossa vida, mas também na história da nossa família e nas futuras gerações. Em quarto lugar, nós vamos aprender aqui no versículo de número 4, o homem que teme a Deus tem direção de vida. Olha o que diz o versículo 4, a luz brilha na escuridão para o justo. Irmãos, quantas pessoas estão perdidas? A palavra diz isso, O mundo vive em densas trevas. E nesse mundo de trevas, quando nós confiamos em Deus, a luz brilha em meio à escuridão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e ela é luz para o meu caminho. O homem que teme ao Senhor tem direção de vida. Se você está buscando nesse dia direção para a sua vida, comece temendo ao Senhor, que Deus vai trazer a direção.
Quinto lugar, nós vamos ver aqui na palavra que o homem que teme a Deus tem estabilidade, apesar das más notícias. Olha o versículo de número 7. Não teme as más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. Eu chamo a tua atenção que a Bíblia diz assim que esse homem não vai ouvir más notícias, ele ouve más notícias. Irmãos, nós estamos num mundo que promove aflições, estamos sofrendo com tudo que está acontecendo. As más notícias, elas chegam todos os dias, mas por que não nos desesperamos? Porque tememos ao Senhor, confiamos plenamente no cuidado do Senhor. Nesse dia onde você está assustado por causa da pandemia, onde você olha para os desafios econômicos do nosso país, onde você olha para a sua própria dificuldade em saldar os seus compromissos, preste atenção, se você temer ao Senhor, você viverá confiando nele, não temerá as más notícias, porque você coloca a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Uma pessoa que confia em Deus jamais será, entendeu, negligenciado pelo próprio Senhor. Essa pessoa não será confundida. Talvez você esteja buscando nesse dia estabilidade. As más notícias chegam e ela traz pesar para o teu coração. Quando as más notícias chegam, continuamos confiando no Senhor. Confiar em Deus não significa que você não vai passar por mais nenhum problema e nenhuma dificuldade. Confiar em Deus significa que o dia em que a dificuldade chegar, Ele estará conosco para nos ajudar a superar todas as adversidades. Mais uma promessa aqui, nós vamos ver o versículo de número 9. O homem que teme a Deus recebe honra. Irmãos, que palavra gloriosa é essa? O final diz isso: os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tentando construir a nossa história, e é tão difícil você construir uma reputação diante das adversidades da vida. As suas decisões, você precisa levar muito em consideração o que é certo e o que é errado, principalmente numa perspectiva da palavra. Mas quando nós tomamos essa decisão de temer a Deus, de andar nos seus caminhos, de amar a palavra, de investir em pessoas, o Senhor promoverá honra na nossa vida. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que honram a Deus, serão também honrados. Irmãos, nós temos aqui vários resultados daqueles que colocam a sua confiança em Deus, que constroem um legado a partir desse temor do Senhor. Quero encerrar essa reflexão, olhando para esse salmo, e fazendo essa pergunta para você e para mim: será que nós estamos vivendo no temor do Senhor? Será que estamos encarando esses dias, levando em consideração a vontade dEle para a nossa vida? Que legado nós estamos construindo? Um legado daquele que teme o Senhor, passa por essa decisão de andar com Deus, de amar a sua palavra e de investir em pessoas. O resultado, como nós lemos aqui, é glorioso, porque nós temos promessas maravilhosas que se manifestam na nossa vida. Glória a Deus. Eu quero parar por aqui e orar com você nesse momento. Nós teremos mais algumas informações, mas eu acredito que são suficientes para que nós, nesse momento, estejamos na presença do Senhor, dizendo: Senhor, cumpra em mim essa palavra. Faz do meu coração esse coração de alguém que teme ao Senhor, que anda com o Senhor, que ama a sua palavra e que quer investir em pessoas da maneira como a sua palavra nos ensina. Vamos orar? Pai maravilhoso, obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos aqui mais uma vez diante do Senhor. E nesse momento reconhecemos a nossa inteira e completa dependência de Ti. A Tua palavra nos ensina isso. Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os Seus mandamentos. Ajuda-nos a viver dessa maneira. Constrói, meu Deus, esta realidade nos nossos corações. Com a ajuda do Espírito Santo nós pedimos. Nós queremos viver, ó Pai, segundo essa palavra. Gera no nosso coração essa decisão, gera no coração de todos aqueles que estão orando comigo nesse momento essa realidade. Queremos, meu Deus, andar com o Senhor, queremos amar a Tua palavra e queremos investir em pessoas. Sabemos, meu Deus, que os resultados serão gloriosos, porque os 10 versículos desse salmo apontam isso. Pai, nós pedimos desde já, traz esta direção para a nossa vida, em nome de Jesus. E eu coloco nesse momento todos esses que estão orando comigo por uma necessidade específica. Pai, com a Tua mão de poder, vem sobre esta circunstância e remove esse opróbrio, remove esse mal, reverte essa situação, em nome de Jesus.
que todos nós possamos crescer para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero mais uma vez agradecer a Deus por esse momento, e eu desafio você mais uma vez a estar conectados conosco nas demais programações, principalmente na programação que nós começamos agora, nas quartas-feiras, a partir das 20 horas. A partir dessa semana e para as próximas quartas-feiras, todas as quartas-feiras às 20 horas, nós teremos um tempo especial com as famílias para aprender a praticar a fé no nosso lar. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua família, e todas as suas decisões sejam norteadas pelo Espírito Santo de Deus, e que você viva nessa terra, construindo um legado de um homem de fé e de uma mulher de fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus.